Após 8 anos de relacionamento, John pediu a sua namorada em casamento, mas ela o deixou em público. "Se você não está mais apaixonada, por que não disse isso antes?", disse John. Isso o deixou decepcionado. Ele simplesmente jogou o anel de diamantes para uma mendiga na rua. E essa mulher sem teto e faminta jamais sonhou que em breve estaria casada com um bilionário que acabara de perder seu amor. John não percebeu que a mulher mendiga estava o seguindo até a entrada de sua empresa. Ela disse ao porteiro que queria devolver o anel de diamantes para John, mas ele pensou que ela era apenas mais uma mentirosa. Alice pegou a caixa para provar que não estava mentindo, mas por nojo, o porteiro se recusou a pegar o objeto de suas mãos. Ele até zombou da mulher por causa de suas roupas sujas. Até que John apareceu de repente com uma caixa de papelão. Alice insistiu em devolver o caríssimo anel de diamantes, mas John disse que não precisava mais dele. Naquele momento, Alice o questionou de repente. "Você vai desistir do amor tão facilmente por ser rejeitado uma única vez?" John disse: "Você não tem noção do que significa ser rejeitado e humilhado em público." Ele estava tão revoltado que não percebeu que estava falando que uma mendiga não entende nada sobre rejeição e humilhação. Mas Alice não deixou barato. "Eu te entendo. Eu sou rejeitada centenas de vezes por dia quando peço comida a uma pessoa como você. Eu até vendi minha casa para pagar as contas médicas da minha mãe. No final, perdi meu único membro da família, mas pelo menos lutei pela pessoa que eu mais amava. Mas você desistiu da esperança ao enfrentar um pequeno revés. Pessoas como você são covardes." E foi a primeira vez que Alice se abriu para alguém, desde a perda de sua mãe. Na realidade, ambos estão desabafando sua dor interior, um para o outro. As palavras de Alice trouxeram John de volta à realidade. Finalmente, ele não estava mais sofrendo. Ele parou subitamente Alice para expressar sua gratidão e a convidou para um almoço. Entre os olhares de nojo e diferença, John trouxe o almoço para ela como forma de cortesia. Alice contou que estava o dia inteiro sem comer, e com um sorriso no rosto, ela ficou muito grata. John olhou para ela com um ar de surpresa. "Como isso é delicioso", disse Alice após saborear aquela simples refeição. Com um olhar admirado aos traços delicados da mulher ao seu lado, ele atentamente limpou os cantos dos lábios de Alice de um jeito respeitável. "Tem uma coisinha aqui, deixe-me ajudar." O clima ficou cada vez mais suave, e as tensões desapareceram no ar. John também ofereceu pagar por sua hospedagem, comprar roupas melhores e ajudar com dinheiro até que ela pudesse se estabilizar, sem pedir nada em troca. Antes que Alice pudesse responder, ele tirou seu cachecol e o colocou em volta do seu pescoço. O coração de Alice parecia parar. Era a primeira vez que uma pessoa a tratava assim. O calor do toque de John trouxe lágrimas aos seus olhos. Mas foi nesse momento que John percebeu que sua namorada, que acabara de terminar com ele pela manhã, já tinha um novo namorado à tarde. Nesse momento, John finalmente percebeu que sua proposta de casamento falhou porque sua ex-namorada encontrou um homem ainda mais rico e mais velho. Alice estava tão ligada a John que sentiu cada pedaço do seu coração quebrado. Então ela decidiu ajudá-lo a recuperar seu orgulho e confiança. "Você precisa mostrar para ela que tipo de homem ela perdeu. Preciso que você me arrume um vestido, um lugar para tomar banho e faça uma reserva no restaurante", disse Alice. À noite no restaurante, Alice era a mais bela de todas. John, admirado, nunca poderia imaginar que debaixo de todos daqueles trapos e sujeiras se escondia uma linda mulher. Nesse momento, ele a observava como se tivesse encantado por uma sereia. Em seguida, eles caminharam sob os olhares de sua ex-namorada no restaurante. Tudo conforme o planejado. Eles fingiram ser um casal e passaram pela ex-namorada, que na mesma hora mudou sua expressão, de sorridente para furiosa, enquanto John estava calmo e leve. Ele se aproximou para cumprimentá-la. Ele apresentou a mulher ao seu lado. Alice também cooperou e segurou sua mão. Quando a ex-namorada viu o anel de diamante em sua mão, ela se levantou revoltada, porém controlada, diante do comportamento provocador de Alice. "Ela está usando o meu vestido?" E John respondeu com um sorriso sarcástico. "O quê? Mas é claro que não. Eu acabei de comprar para ela." Depois de dizer isso, eles pegaram as 2 taças de champanhes que seria servido na mesa da ex-namorada. Então, de mãos dadas, caminharam para o centro do salão. Eles dançaram felizes diante da plateia. A ex-namorada olhou para o rosto feliz de John e para o olhar de apaixonado destinado a Alice. Alice não era só mais linda, mas também mais doce, simpática, elegante e educada. Isso provocou uma inveja avassaladora na ex-namorada. A encenação deixou de ser um truque para os outros verem. Foi quando Alice percebeu que os olhares e o tom de voz de John estavam cada vez mais suaves e voltados para ela. Ele não parecia se importar com a reação de sua ex-namorada. Ele colocou toda a sua atenção nela. Alice timidamente disse a John que desejava que a noite nunca terminasse, e John sorriu de volta. Foi o momento mais romântico de sua vida. Mas de repente, uma mão delicada o tocou. Motivada pela inveja e para provocar Alice, a ex-namorada de John o puxou pelas mãos. Ela o explicou suas razões para recusar o pedido de casamento e pediu para que ele conversasse com ela. Obviamente, ela só queria denegrir a imagem de Alice. No início, John se recusou, mas em consideração aos longos anos juntos, ele aceitou ouvi-la. Olhando para a expressão arrogante e provocativa da ex-namorada, Alice ficou muito desapontada. Ela sentia que nada podia fazer, e a melhor reação
salvação era o silêncio. Naquele momento, ela precisava acordar. Entre alguém que não consegue nem se alimentar e a ex que ele tem uma história, ela não teria chances. No mesmo instante, o velho bilionário parou Alice. Acontece que ele a reconheceu. Há poucos dias atrás, ele tinha a visto nas ruas, quando ela estava pedindo esmolas. Alice ficou constrangida pela abordagem ofensiva. E assim ele a dizia: $200 é o suficiente? Você acha mesmo que eu não iria reconhecer uma vadia? Embora Ana fosse pobre, ela sempre manteve sua dignidade em dia. Ela gritou com o velho para tirar as mãos dela, mas o velho abriu de maneira leviana a jaqueta dela e tentou agarrá-la à força. Ele gritava: todo mundo tem um preço, qual é o seu? Felizmente, John viu isso. Ele rapidamente o impediu, lançando-o ao chão. O velho ficou furioso, dizendo coisas do tipo: vá mendigar com esta vagabunda na rua. Depois dessas palavras cruéis, eles saíram do restaurante furiosos. John primeiro acalmou Alice, depois confessou seu amor por ela. Ele disse: 12 horas com você foram mais importantes do que todos os dias da minha vida. Os eventos dessas poucas horas me fizeram se apaixonar por você. Mas Alice não queria que o amor de John surgisse por pena. Você é uma mulher com um amigo, num lugar para conversar. E talvez, quando concordar, também com um namorado, disse John. O anel de noivado que ele ia jogar fora finalmente encontrou a sua verdadeira dona. Alice não apenas curou a dor de John, mas também encontrou sua própria felicidade em um lugar para chamar de seu.